muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. É com esta frase do livro Pequeno Príncipe que começamos o UFSC Entrevista de hoje. O clássico de Antoine de Saint-Exupéry, lançado em 6 de abril de 1943, completou 70 anos em 2013. Recebemos a convidada Mônica Cristina Correia, que é pós-doutora em Literatura Comparada Brasil-França, tradutora e pesquisadora da história e da obra do autor. É um prazer, Mônica, recebê-la no UFSC Entrevista de hoje e para falarmos de um autor e de uma obra tão importante para o mundo. O prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Mônica, eu gostaria que você começasse explicando para a gente o porquê do apelido Poeta da Aviação. Bom, Saint-Exupéry, primeiramente, é piloto. Antes de se lançar como escritor, propriamente dito, ele já estava na carreira de piloto. Na época, ou seja, nos anos 20, 30, ser piloto era uma coisa raríssima, era uma coisa muito difícil, eram os primórdios da aviação. Ele transforma o seu métier, a sua profissão, numa matéria literária específica e extremamente poética. Daí, poeta da aviação. É como se ele fizesse da aviação uma poesia. E esse é talvez o sonho de voar, né? Aquele sonho de criança também perpassa muito na obra dele, né? Sim, porque Saint-Exupéry como eu disse, são os primórdios da aviação. Saint-Exupéry nasceu em 1900, né? E em 1912 ele fez seu primeiro voo, chamado Batismo do Ar. Eles passavam as férias num castelo de infância de uma tia que ficava num lugar chamado Saint-Maurice-de-Remans, que é ao lado de Lyon, da cidade de Lyon. E ali, pertinho do castelo, tinha um aeródromo, nos primeiros experimentos aeronáuticos, enfim. E ele se apaixona e vai ali de bicicleta, escondido da mãe, acaba fazendo um voo com 2 pilotos que eram irmãos na época, porque ele diz aos pilotos que a mãe tinha consentido, e não tinha, era o contrário. Ela tinha pedido que ele ficasse longe das máquinas voadoras. Então, esse sonho de voar, que você está aí evocando, ele realmente existe para Saint-Exupéry. Ele começa muito cedo, né? Ele guarda essa primeira impressão e acaba se tornando piloto aos 21 anos. E as aventuras que ele tem durante a profissão dele, durante a vida como piloto, ele também transcreve, acaba sendo fonte para a obra que ele escreve, para a literatura dele. Sim, isso é fundamental. Todas as obras de Saint-Exupéry serão sobre a aviação, no sentido de que são autobiográficas também, têm elementos autobiográficos, mas são sobre esse cotidiano, né, que ele vivenciou, que era o seu. Era a vida de piloto naqueles tempos em que se voava sozinho, em que voar era arriscado demais, e que as missões eram quase impossíveis. Então, isso é tema de praticamente todas as obras, com exceção de uma que foi publicada póstumamente, que é o Cidadela, mas ali também tem outros elementos biográficos. Mas aquilo que tornou Saint-Exupéry um escritor muito famoso, muito lido, é a aviação. Assim, o tema por excelência dele é a aviação. E aí também temos o caso ali em 1927, que ele caiu no deserto marroquino, que serviu como, para ele fugir da solidão, ele começou a escrever um livro. Você pode contar um pouquinho sobre essa história? Assim, tem um engano só de datas aí. Ele cai no deserto mais tarde, em 1938. Então, mas isso não tem problema, porque assim, o que acontece, qual é a experiência de 1927? Só saber o que é Saint-Exupéry dentro dessa aviação civil que começava. Ele tem o brevet de piloto militar desde jovem, mas também de piloto civil. Então, o que acontece com Saint-Exupéry é que ele é contratado pelas empresas Latécoère, que ficavam na cidade de Toulouse, mais ao sul da França, precisamente numa região suburbana chamada Montaudran. O Latécoère era um visionário industrial francês e ele criou a primeira companhia de correio aéreo, né, francesa. Primeiro levava o correio do sul da França para as suas colônias, então colônias na África, sobretudo no norte da África. Né? E o que houve? Ele, então, era funcionário da Latécoère. Ele vai para a Latécoère aos 26 anos. E ele é funcionário da empresa, ele trabalha como piloto, primeiro faz o seu estágio como mecânico, depois ele é piloto.
O Doha, que era chefe dele, Didier Doha, que era o chefe dos pilotos, tem uma visão rápida de que Saint-Exupéry tem um espírito diplomático, digamos assim. Na área que eles tinham que sobrevoar, que era o Marrocos, os acidentes eram muito frequentes. Então, eles começam até a voar em 2 aviões, porque se um tem problema, o outro vem socorrer. A situação é muito grave. Por quê? O Marrocos estava recém-colonizado pelos espanhóis. E havia tribos de mouros rebeldes que trucidavam os pilotos quando eles caíam ali em pane. O avião tinha problemas, caíam ali, alguns eram trucidados, outros eram maltratados e eles pediam resgate, sempre foi complicado. Para apaziguar esses mouros, o diretor da companhia manda Saint-Exupéry para o deserto, onde ele vai morar praticamente 2 anos, numa verdadeira solidão e num grande despojamento. Ele mora numa espécie de, quase uma cabana, ao lado de um forte, do forte espanhol, e a missão diplomática dele é justamente apaziguar aqueles mouros, tentar com que, digamos, a passagem dos pilotos fosse mais tranquila. Nesse período, ele vivencia essa solidão. E essa experiência a gente enxerga muito dela no Pequeno Príncipe, no que está escrito, porque o Pequeno Príncipe começa com um piloto que cai no deserto, sozinho. E outro fato da vida do escritor é a morte dele, a contundente morte, que até hoje não tem uma explicação. Como que a senhora pode nos explicar? Tá mais ou menos, a gente está um pouco mais perto dessa, digamos, dessa explicação, né? Desse mistério, né? Mas houve um mistério que pairou aí anos, quase 60 anos depois da sua morte. Saint-Exupéry morreu pela pátria, poucos sabem, mas era um piloto militar. Nesse sentido, ele morreu em batalha na Segunda Guerra Mundial. Ele vai fazer um voo de reconhecimento, a rota deveria ser perto de Grenoble, Suíça, e não acontece essa rota. Ou aconteceu e depois ele desviou, nós não sabemos a razão ainda. Ele acaba sendo abatido sobre o Mediterrâneo. E o avião é encontrado muitos anos depois, em 2002. Antes foi encontrado no bracelete. Isso, um pescador, por ironia, puxa na sua rede uma pedra calcificada e dentro tem um brilho. Era esse bracelete. E percebe que tem alguma coisa quando ele vai jogar ao mar de volta, como coisa inútil, e resolve quebrar e acha esse bracelete gravado do Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo, que era a esposa dele, de Saint-Exupéry. Aí começa toda uma saga de busca dos destroços do avião dele, então estava por ali, inesperadamente. E realmente o Luc Van Helle, o arqueólogo marinho, é que encontra esse pequeno destroço, o que sobrou ali daquele avião, onde tem um número de inscrição no tubo compressor, é o número do avião pilotado por ele. Então, a gente descobriu isso. Depois, nas pesquisas, o Van Helle avança e consegue identificar um piloto alemão ainda vivo que se chama Horst Ripper e que se diz autor dos disparos contra Saint-Exupéry. Então, durante um tempo se teve dúvida, família, porque a gente não tinha elementos concretos que provassem que realmente ele foi abatido por esse piloto. Mas hoje a gente já tem quase certeza, diante de todas as evidências a que se chegou. Mônica, a gente vai fazer uma pausa. Okay. E o UFSC Entrevista volta já já com mais Saint-Exupéry. Não saia daí.